Tarde, alunos do sexto ano. Estamos aqui para tratar de um assunto super interessante, né? No qual esse assunto a gente já deu início no percurso anterior, aquele assunto que tratava da circulação atmosférica, né? Os ventos, as massas de ar, o tempo e o clima. Então, nessa última aula que nós assistimos, né, de maneira virtual, foram abordados elementos super interessantes, né, no que se diz respeito como ocorrem os ventos, o tempo, o que é clima, certo? Eu apresentei uma definição desses dois elementos para os alunos que estavam presentes, né? São coisas distintas, né? Tem suas semelhanças, alguns pontos apresentam semelhanças, mas de maneira geral são bastante diferentes, tempo e clima, ok? E vimos que a circulação das massas de ar, né, sobre regiões, elas influenciam, determinam de forma direta o clima dos lugares, ok? E o assunto para a gente, nesse momento, é para nós tratarmos de clima, mais uma vez. Só que, observando, fazendo uma análise, as, as intervenções que o homem realiza no meio natural, né? Que intervenções são essas? Intervenções são ações. Aquilo que o homem realiza que pode alterar o clima, ok? Como é que esse clima vai ser alterado? Ora, nós observamos lá atrás que a atmosfera é uma camada gasosa, né, na qual concentra gases importantes para a existência de vida, né? O oxigênio, o nitrogênio são gases de grande importância para a existência de vida na Terra, ok? Se existir algum desequilíbrio na manutenção desses gases, a qualidade de vida vai ficar comprometida. Então é isso que a gente vai tratar. Como que essas ações elas interferem nessa atmosfera? Nós falamos também que a camada de ozônio, né, que está ali na atmosfera, certo? Essa camada de ozônio ela tem a função de manter o equilíbrio térmico da Terra. Né? O efeito estufa, na verdade. O efeito estufa ela tem essa propriedade, tem essa capacidade de garantir um controle térmico da Terra. Se não existisse esse efeito estufa, né, certamente a Terra seria congelada. Né? Regiões seriam supercongeladas. Ou seja, existiria, na verdade, um grande desconforto térmico em quase toda a Terra. Né? Então, se por um lado ela mantém um equilíbrio, certo? E por que que esse efeito estufa é tanto discutido nos dias atuais? Acontece que de sua maneira natural, na sua forma, sua constituição natural, ela mantém um equilíbrio térmico. Mas acontece que o homem altera. O homem modifica o meio em que vive. Né? Eu acabei de citar dois gases importantes, né, na atmosfera: oxigênio, nitrogênio. Mas aí as ações que o homem realiza, desmatamento, queimada, vai acontecer um excesso de emissão de gases tóxicos, de gases poluentes. Esses gases eles vão tirar aquele equilíbrio natural do efeito estufa, né? Provocando muitas vezes um descontrole térmico, fazendo com que algumas regiões sofram, né? E sofra no sentido, a temperatura vai aumentar de forma exagerada, né? Vai provocar profundas secas em algumas regiões, né? Vai provocar muitas vezes uma destruição, um desequilíbrio natural. Nas grandes cidades, né, o reflexo dessas ações humanas são bem perceptíveis. Né? Nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, no meio urbano, a gente vai observar dois
fatores que comprometem de forma gradativa a qualidade de vida das pessoas de todas as espécies vivas, que são chuvas ácidas e que são também a formação de ilhas de calor. Ô professor, mas como é que dá isso? É só por conta dos desmatamentos? Não. Quando a gente fala de ação do homem, a gente vai ver que há uma série de atitudes que o homem realiza que provoca esses desequilíbrios. Desde o funcionamento dos motores dos carros, né, nas grandes cidades que estão sempre se locomovendo, né, queimando o seu combustível, né, seja a queima que as pessoas realizam, né, nos lixões, o acúmulo de lixo, eles se degradam, emitem gases poluentes, né? E aí, mas os fatores fundamentais são a queima de combustíveis fósseis, oriundo dos automóveis, oriundo das indústrias, né? As indústrias movimentam-se produzindo algo, lança gases poluentes na atmosfera, o carbono. E aí nós vamos perceber a ocorrência de chuvas ácidas. O que são chuvas ácidas? Né? Na verdade, a poluição da atmosfera é causada por queimadas, pela queima de combustíveis fósseis, como eu já acabei de dizer, os veículos, a emissão de poluentes pelas indústrias, que eu acabei de citar, certo? Essas substâncias químicas, elas são lançadas na atmosfera e elas reagem com a água e com outras substâncias, né, presentes na atmosfera e formam ácidos, que por sua vez são levados pelos ventos e chegam à superfície por meio de chuvas, certo? As chuvas que vêm, que muitas vezes nós achamos que é uma coisa super benéfica, é algo que vai transformar de forma super positiva, elas podem trazer estragos. Essas chuvas ácidas, compostas por elementos, substâncias químicas. E aí pode prejudicar as lavouras, a produção de lavoura, ela pode prejudicar todos os elementos que estão ali no meio urbano, como, por exemplo, redes de canalização, pontes metálicas, estruturas metálicas, né? A corrosão de vários equipamentos, né? Mas fundamental na agricultura. Né? Você imagina aquela produção de lavoura receber chuvas ácidas. Né? Aqueles alimentos que chegam à mesa, ele já vai chegar contaminado. Né? E por sua vez também, pessoal, essa interferência, essa ação que o homem realiza, essas ações, essas intervenções que o homem realiza, além de provocar chuvas ácidas, vem a formar também as ilhas de calor. O que são ilhas de calor? Vou dar um exemplo bem prático. Quem de vocês nunca foi ao centro da nossa cidade, né? E chegou em casa super estressado, dizendo, ô lugar quente, Ave Maria, quase que eu me queimo com tanto calor naquela rua, no centro da cidade. Né? Na nossa cidade é muito comum a gente observar isso. Então, ilhas de calor, elas correspondem às áreas urbanas, com temperaturas do atmosférico mais altas do que as circundantes. Né? Ou seja, a temperatura normal pode estar em torno de 31 graus, mas ali no centro urbano, devido ao asfalto, devido ao concreto, devido à queima de combustíveis fósseis, né? Ou seja, a queima do combustível que faz os veículos se movimentarem, tudo isso junto, né? Tudo isso junto vai aquecer o local. Né? A temperatura natural, que possivelmente estaria em torno de 31 graus, ela pode ter um acréscimo de 2 graus. Né? Aparentemente é pouco, mas a sensação que você vai receber no seu corpo, ela te deixa desgastado, né? Te deixa assim super nervoso. Né? Então, assim, ilha de calor é basicamente isso. Né? Ela é explicada por um conjunto de fatores. A grande capacidade de absorção, né? A grande capacidade de absorção de radiação solar pelas edificações e por materiais comuns nas cidades, como o asfalto, a concentração
de edifícios altos, que interfere na circulação dos ventos, né? A poluição atmosférica, que retém a irradiação de calor refletido pela superfície, né, em meio urbano. O consumo de energia elétrica de combustíveis fósseis, como gasolina, diesel, gás, etc., que provoca o aquecimento atmosférico, né? A escassez de áreas cobertas por vegetação e outras, entre outros, o que eu acabei de citar, certo? Por exemplo, vamos analisar aqui. Enquanto um campo cultivado, uma área meio que natural, né, apresenta poder de refletor de energia solar de 20% a 25%, em média, absorvendo, portanto, de 80 a 75% das radiações solares que chegam à superfície terrestre, o asfalto que cobre as vias públicas tem o poder de refletor de cerca de mais 2%, chegando a reter 98% das radiações solares. Ou seja, é aquele comentário que eu fiz agora há pouco, né? A estimativa da temperatura média do lugar, né, pode estar em torno de 31 graus, na sua formação natural. Mas devido a todos esses fatores que existem nas grandes cidades, você vai ter uma sensação, a sensação térmica, né, por conta do conjunto daqueles elementos citados agora há pouco. A temperatura ela pode ter um acréscimo cerca de 2 graus, o que vai superaquecer o local. Então, pessoal, o efeito estufa, lá na página 92, 93, tem um infográfico que apresenta exatamente de uma forma clara para que vocês compreendam como ocorre o efeito estufa, né? Lá nós temos imagens que mostram um pouco dos elementos que compõem o meio urbano e um pouco dos elementos que formam o meio natural, certo? Como a vegetação, né? Rios, né? Lagos, isso são elementos do meio natural. E elementos do meio urbano, nós vamos ter casas, o comércio, indústrias, fábricas. Então, esses elementos, quando eles estão juntos, né, pode ocorrer, né, um certo desequilíbrio no meio natural. E aí, esse infográfico que apresenta esses elementos mostra de forma clara como o efeito estufa ocorre, né? Eu espero que vocês analisem muito bem esse infográfico e compreendam. Um abraço e até a próxima aula.